Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7. A gente estudando sobre família esse mês de maio. No domingo o pastor falou aqui, comentou sobre a importância do estudo, da Bíblia, de aprendermos a Bíblia. E eu estava ontem à noite preparando aqui essa palavra, pedindo ao Senhor que fale conosco nesse lugar, nessa noite. Eu estava agradecendo a Deus, porque nós estamos numa igreja que tem se preocupado com a palavra, com a importância da palavra, né? A gente vê tantos ministérios aí que desprezam, que têm tomado outros rumos, e a gente deve agradecer a Deus, porque aqui a gente tem uma igreja, um pastor, um ministério que tem priorizado o ensino da palavra de Deus, e a gente precisa aproveitar isso, né? A gente precisa aproveitar e como eu sempre aprendi, sugar o nosso pastor, o que tiver aqui, o que a gente puder pegar, aprender e construir junto, crescendo junto. Isso quem vai desfrutar, quem vai se beneficiar disso somos nós mesmos, não é? Nós mesmos, é a nossa família principalmente, que é o tema aqui dessa noite. Todo mundo achou Gênesis 7? Então vamos à palavra do Senhor para a gente não perder tempo, né? Vamos ler somente o versículo número 1, que nos diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Eu fiquei pensando nisso. Já pensou um ser humano mortal ouvir do próprio Deus que você é o único de uma geração que foi encontrado justo diante de Deus? Que privilégio e ao mesmo tempo que responsabilidade, né? Uma geração toda perdida, uma geração toda corrompida. A gente sabe dessa história aqui, a corrupção da humanidade, o pecado crescendo, comendo todo mundo, e uma família se manteve íntegra diante de Deus. E que nós essa noite possamos nos espelhar, em Noé, na sua família, e podemos caminhar com Deus, aprendemos com Deus, crescemos na graça e no conhecimento, para que a gente, naquele dia que o Senhor nos chamar, nós possamos estar prontos, não somente o pai de família ou a mãe, mas os filhos, e que o Senhor fale assim para nós, Vinde benditos de meu Pai, você e a sua família sendo salvos, nós entrando na arca que é Jesus Cristo, a nossa salvação. Muito maravilhoso isso, irmãos. Como nos dias de Noé, o mundo hoje está corrompido. A gente sabe que isso aí sempre, desde lá do Éden. A família cristã é a família que entrará na arca do Senhor. É uma família justa, íntegra e que anda com Deus. Vamos refletir sobre a importância de não sermos contaminados e de protegermos nossas famílias das contaminações do mundo. Construir um ambiente seguro que aponta para a verdade. A verdade a gente sabe que é Jesus Cristo. Esse dia eu estava comentando com o irmão que eu vi uma coisa fantástica, que eu não consigo esquecer, que hoje em dia tem essa questão da verdade relativizada, a gente escuta muito isso aí hoje, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e cada um tem a sua verdade, essa questão da relativização da verdade. E aí esses dias eu ouvi alguém dizer assim: não é a sua verdade nem a minha verdade, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Verdade não é uma versão, não é uma história, não. A verdade é uma pessoa e é Jesus Cristo. Eu achei isso muito maravilhoso. Construir um ambiente seguro que aponta para a verdade sem criar uma bolha, Sem nos separarmos, sem sermos aquele tipo de pessoa chata
insuportável, crente demasiadamente, né, que julga, que aponta para todo mundo. Não, não é essa a ideia do evangelho, do cristianismo, mas sim pessoas capazes de dizer não ao pecado e que realmente façam isso por amor a Jesus Cristo e não por medo de castigo ou de penalidade ou por medo do inferno, né? Que isso não é amor, isso é ser refém, né, de um Deus irado, totalmente irado. Hoje o nosso assunto, a conduta da família cristã. E nós vamos refletir um pouquinho sobre o que é a conduta, né, ou a conduta adequada para uma família cristã. A palavra conduta, ela mesma se diz por si só, né? Lembra de condução, de conduzir. Como é que anda a condução da nossa família, o rumo, o caminho, o trilho, como nós, como família de Deus, estamos nos comportando no meio da sociedade, no meio das nossas amizades, como nós estamos refletindo a glória de Deus através da nossa família, como nós nos comportamos, né? Analisar o comportamento da família cristã. Será que minha família está se comportando na sociedade da devida forma que Jesus Cristo nos chamou para isso? Então nós vamos refletir um pouquinho, né? Trazer algumas reflexões sobre a conduta da família cristã. E a gente sabe muito bem que a família é composta de gente. Para começar a conversa, sem gente, sem pessoas, não existe família. Pessoas, seres individuais, com sentimentos e necessidades próprias. E aí a gente já começa a pensar nas responsabilidades. Segundo lugar, essas pessoas são compostas de corpo, alma e espírito. A gente não vai entrar aqui em dicotomia, tricotomia, ser humano como ser integral, né? Mas a gente, na maioria, a gente entende que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E na igreja, por exemplo, eu cresci ouvindo essa frase, né? Na linguagem crentez, na linguagem igrejeira, quando falamos da responsabilidade da família no ambiente de igreja, na maioria das vezes nós pensamos apenas na salvação da alma. Você já parou para pensar? Irmãos, o culto ontem foi uma bênção, o culto da ovelha perdida, o culto do amigo, o culto da família, o culto evangelístico, e 5 almas, 12 almas aceitaram Jesus. Parece que é só um fantasma, né? O fantasminha, que é só o vulto. Parece que a gente está falando não de pessoas, de carne e osso, consciência. Aí a gente começa a fixar e entrar nesse embalo de que o que interessa para Jesus é só a alma, é só salvar a alma, né? Não estou dizendo aqui sobre a questão do pecado, mas a gente tem na cabeça que parece que o interesse de Jesus é só salvar a alma do inferno e o resto, né, vai levando como der. A gente vamos aí aos trancos e barrancos, até, irmão, não renuncia a Deus, não se afaste de Deus e vai levando, aí vamos nos arrastando na misericórdia de Deus e a gente vamos chegar lá. Ou quando morreu, quando Jesus voltar, a gente já está salvo, liberto desse corpo, e a gente parece que, né, a matéria não é importante para Deus. E nós não podemos nos esquecer ou sermos negligentes de que os crentes, membros da nossa família, membros da igreja, também precisam ser cuidados em todas as áreas. A palavra salvação vem do termo, né, soteria ou sotéria, que traz a ideia de cura, de redenção, a ideia de remédio, a ideia de ajuda, de perdão, de restauração, traz a ideia de preservação, de saúde, de paz, de alegria. Então a gente vê que o ser humano é complexo, e isso envolve o ser em sua totalidade. E eu achei interessante, isso trata, e Jesus, a gente vai ver que Jesus trata, né, isso envolve a vida espiritual,
a vida física, a vida emocional e a vida social. Nós não somos só fantasminha camarada lá, como que é o Gasparzinho, né? Não, nós somos compostos de várias áreas e se uma não vai bem, a outra também não vai. Então a gente precisa parar para perceber as necessidades, especificamente aqui nessa noite, da nossa família. Não é só colocar arroz, feijão e o leitinho na barriga das crianças e está tudo bem, está tudo certo, não. Ou não é só ir para a igreja e está tudo resolvido, não. Deus faz milagre, faz, mas aquilo que a gente pode fazer e a gente tem a responsabilidade de fazer, e melhor ainda, nós vamos ser cobrados naquele dia por negligência, se nós não tomarmos cuidados em cuidar da nossa família de uma forma inteira. Cristianismo e cura estão intimamente relacionados. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente vê exemplos claros de que cura, evangelho, salvação, Deus sempre caminha junto, né? O cristianismo e a cura, a saúde sempre anda junto. A gente vai ver que no ministério de Jesus muitos exemplos, né? A gente vê como Jesus trata, como Jesus lidava com a situação, com o ser humano. E aí eu trouxe o exemplo dos judeus, né? Então, inclusive até tem aquelas novelas, né, que passam aí, que retrata muito sobre a Bíblia, né? Eles falam shalom, né, que é paz, e a gente até brinca, né? Fala shalom, irmão, shalom. E esse cumprimento, essa frase que eles falam de shalom, a gente fala paz, paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, né? Isso é muito mais profundo do que a gente imaginar que paz é somente a ausência de guerra. E não é isso. Paz para o judeu e para nós, isso significa uma complexidade, uma totalidade em todos os ambientes, em todas as esferas da nossa vida. Paz quer dizer paz e quer dizer ser bem-sucedido, né, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde, na saúde dos nossos filhos, na saúde do pai, na saúde da mãe. Então, shalom, paz, quer dizer um todo, não somente a paz na minha mente, está tudo certo, não. A paz envolve por completo. Imagina antigamente uma mãe, no século I, na idade lá, na época de Jesus Cristo, uma mãe que engravidava, não tinha pré-natal, não tinha vacina, não tinha obstetra, não tinha nada, não tinha ultrassom morfológico, né, para ver se a criança era perfeita. Como era a mãe gerar um filho nesse escuro, sem saber o que seria na hora do parto, né? Então, era Jesus, é Deus, a paz, o shalom. Então isso era uma expectativa muito grande, né? A paz não é somente de boca para fora, não é alguma coisa muito simples ou apenas algo específico, não. A paz, o shalom, significa tudo na nossa vida. E aí, para a gente entender, a gente vê algumas características do ministério de Jesus, né? E podemos destacar algumas aqui nesta noite. Eu não vou ler porque o tempo não nos permite. A gente pode ver lá no Evangelho de São João, capítulo 1, capítulo 4, do versículo de número 1 até o 5, bastante conhecido, né? A mulher samaritana, a mulher de Samaria, e a gente vê aí o amor de Jesus Cristo indiscriminado, né? O amor que alcança aquele que é bonzinho, aquele que é igual ao irmão Paulo, com a cara de santinho, mas alcança aquele pecador, aquele que está na lama, aquele arruinado, aquele esbagaçado, aquele que ninguém mais olha, que todo mundo passa de longe. Jesus, esse é o alvo do amor de Cristo. A gente pode ver também um amor, Jesus falando no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 43 até o 47, Jesus fala lá sobre amar até os nossos inimigos. Jesus nos ensina que não é para amar, e aqui é interessante que eu lendo e prestando bem atenção, Jesus fala assim, olha, amar os de casa é fácil, né? Eu quero ver vocês amar os que te odeiam, os que te caluniam. Então,
Se a gente colocar aqui na medida amar os de dentro de casa, os que nos amam, e amar os nossos inimigos, então quer dizer que amar os de dentro de casa, amar os domésticos, isso Jesus nem fala nada, porque isso tem que estar no nosso coração, isso tem que ser natural. Jesus bate de frente, né, com as tradições. A filha do homem que vem pedindo para Jesus correr na casa dele, que a filha dele está doente, ele para atender a mulher do fluxo de sangue, né? E Jesus, a mulher impura, se tocasse em Jesus, tocasse em alguém, aquele alguém também seria impuro, e aí a gente vê a inversão, né? Toca em Jesus e Jesus fica impuro. Não, a mulher que é sarada, que é limpa. E isso vai falar aqui da nossa família também, a família que não se contamina, mas a família que contagia o amor de Deus. Nós não vamos conseguir isolar os nossos filhos, a nossa família, do mundo, das amizades. Não, eles vão ter as amizades dele, pode ter amizade sim com pessoas não crentes, e esse contato vai propagar o evangelho, que as pessoas vão conhecer a mim, a tua família, e vão conhecer Jesus através do nosso comportamento, através da nossa conduta, e haverá salvação através da tua casa, através da tua família, da minha família. O leproso, Jesus toca no leproso, era terminantemente, né, a questão do contágio, a questão da disseminação, e Jesus toca no leproso e a inversão acontece novamente. Em vez de Jesus pegar a lepra, não, o poder, a graça de Jesus passa para aquele homem, e a transformação, a cura. Jesus sentava, irmãos, e comia com os pecadores, alcançava todo mundo. E aí eu parando para pensar, a misericórdia, o amor de Jesus que nos ensina a amar o desprezado, a amar o mais vil pecador. E às vezes a gente falta com amor dentro da nossa casa. Às vezes a gente discute com a esposa com o marido, e fica aquele sentimento de raiva, de ódio, e às vezes a gente conhece famílias que passam semanas e meses e até anos, pessoas cristãs, irmãos, que convivem, casais que não se têm mais como marido e mulher, a mulher dorme no quarto com os filhos, o marido dorme no quarto sozinho. E aí a gente para pensar o amor desse Cristo que nos ensina a amar até os nossos inimigos, a amar aquele desprezado. E por que nós não aplicarmos esse amor? Será que é tão difícil aprender de Jesus e superar, né, as brigas, os ódios, as raivas, as divergências, e perdoar-nos e passarmos por cima e seguirmos em frente? E às vezes a gente cava a nossa própria cova, a cova da nossa própria família, por simplesmente orgulho. Vamos refletir mais um pouquinho. Jesus não era legalista e nem preconceituoso. Às vezes dentro de casa a gente quer exigir, né, santidade demasiadamente nos filhos. Pai e mãe parece mais general, parece mais o sargento que chega dando ordem, chega chutando o cachorro, batendo no gato, no papagaio, e desconta, né, a pressão do trabalho em cima da esposa, e assim a esposa em cima do esposo e em cima dos filhos, e aí estressa todo mundo. Jesus não tratava as pessoas assim. A gente precisa aprender com Jesus Cristo, né? O Mestre Jesus, nosso exemplo maior, nos ensina como tratar nosso próprio e primeiramente os de casa, com amor, com ternura, compreensão e altruísmo. Nossa família precisa ser o primeiro ambiente terapêutico que conhecemos. Uma vez eu já falei aqui, né, como é bom chegar do trabalho cansado, às vezes humilhado até pelo chefe, pelo patrão, e você chegar em casa, ter alguém que te recebe bem, alguém que preparou uma jantinha, o almoço, alguém que para te ouvir, para te
te aconselhar, para te ajudar. O nosso lar é um hospital, e que a nossa família seja uma família onde a gente queira sempre correr quando a gente estiver machucado, quando a gente tem problemas, que seja o primeiro lugar que a gente lembra de ir buscar refúgio. E esse deve ser a conduta da família cristã em todos os ambientes. Uma família saudável é uma família curada em Cristo, que vive para Cristo, glorifica o nome de Cristo, pregando o amor dele através do seu comportamento, que é a conduta adequada para uma família cristã. Conduta é a manifestação de modo como a família se comporta perante a sociedade, tendo como base as crenças, a cultura, a educação, valores morais e éticos que seguem. Esta é a manifestação do comportamento de alguém, podendo ser uma conduta boa, que é a conduta positiva, ou uma conduta má, que é a conduta negativa. Uma frase também que eu achei interessante, que diz assim, é através da educação dos filhos que se percebe as virtudes dos pais. Você já viu essa frase? E a gente parando para refletir, é bem assim. Filhos mal educados, filhos que não respeitam, ninguém, os mais velhos. E aqui eu não vou ficar descrevendo, mas a gente vê, você olha para a família, você olha para os filhos, você já fala logo, nossa, como deve ser em casa. Então, a educação dos nossos filhos, a criação dos nossos filhos, a conduta dos nossos filhos, fala muito de nós que somos pais. Não é assim? Alguém conhece teu filho, tua filha, e fala assim para você, pai: tá de parabéns, seu filho é muito bem educado, parabéns, seu filho é isso, é aquilo, e você fica todo inchado, todo orgulhoso, Então, a gente observa a conduta da família através da vida dos filhos e principalmente das crianças, As crianças não mentem, Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas famílias, nos procedimentos direitinho dentro de casa, para que lá fora no mundo a gente não passe vergonha. E a gente falando de família, de conduta de família, condução de família, nós vamos falar aqui de uma família, a máxima, exemplo para todos nós e para toda a humanidade, que é a família de Jesus. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, para a gente saber, irmãos, o que é bom, às vezes a gente precisa olhar para o que é ruim, para contrastar, e ver, olha, ali é legal e aqui não é bom. Para a gente ver o que é gostoso, a gente precisa experimentar o que é ruim. Para a gente saber o que é doce, a gente precisa experimentar talvez o que é amargo, para a gente ver as contrastes das cores, dos ambientes, frio e quente. A gente vai ver aqui o exemplo de duas famílias, uma família exemplo de conduta cristã, e vamos ver também uma família que não foi tão bom exemplo assim. Lucas 2. Versículo 21 a 39. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Até o 39. Completando-se o tempo das purificações deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Eu não vou ler tudo aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo, que já
O horário já está chegando próximo. Do 21 ao 39, depois o 41 de Lucas 2, versículo 41 até o 52. Fala lá quando eles vão para Jerusalém para adorar, né, a festa da Páscoa, que o menino, na hora de voltar, o menino se perde, eles achando, né, a família grande, todo mundo caminhando junto, os pais achando que estava com os primos, com a família, e aí perceberam, depois disso, se não me falha a memória, 3 dias que Jesus não estava com ele. Correram de volta para Jerusalém, encontraram Jesus no templo, ensinando os adultos e as pessoas ali maravilhados com a sabedoria daquele menino. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais iam para Jerusalém, a festa da Páscoa, todos os que ouviam ficavam maravilhados com um menino de 12 anos. Então Jesus voltou com eles para casa em Nazaré e era-lhes obediente. Jesus ia crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então a gente vê aqui na família de Jesus um exemplo extraordinário para as nossas famílias. Primeiro, os pais que observavam a lei, andavam segundo as escrituras sagradas, cumpria tudo o que se dizia na lei de Moisés, que era a Bíblia que eles tinham naquela época, né? Até o nome. Já pensou? O anjo aparece e fala para Sandra: olha, Sandra, dá o nome do menino de Henrique. Aí, Henrique, nome esquisito, né? Jesus, esse anjo aí, o filho é meu, eu vou dar o nome que eu quero, vou colocar o nome de José. Maria obedeceu, colocou o nome de Jesus, ia com o menino, observou todos os estatutos, as leis direitinho, ensinava o menino. Como é que Jesus aprendeu isso tudo que estava ensinando? Será que era só revelação na mente dele? Não, o pai e a mãe participavam, ensinavam, instruíam. Ele, como uma família de bons judeus tradicionais, eles viam lá, né, Deuteronômio, onde falava, olha, no caminho, caminhando, na hora de deitar, na hora de levantar, na hora de comer, na hora de dormir, em todo tempo, ensina a criança, coloca na mente da criança as palavras do Senhor no coração e na mente, ensina o teu filho no caminho, ensina, e era isso que Maria e José fizeram com Jesus e fizeram muito bem, ensinaram o menino no caminho que ele deve andar. E a gente vê Jesus, né, o autor da vida, tornou-se homem, nasceu no ventre de uma mulher para nos ensinar a mim e a você aqui nessa noite, como deve ser uma família perfeita diante de Deus, criada na palavra, criada no ensino, criada no amor, criada com dedicação. Às vezes a gente estressado, né, os filhos passam a fazer estressam a gente, às vezes a gente fala até algo que não deveria no momento, né, de nervoso, mas a gente para refletir e a gente agradece a Deus pelos filhos, pela família, pelo marido, pela esposa. Que o Senhor continue abençoando as nossas famílias e que nós possamos refletir melhor sobre essa família que a gente tem aqui de exemplo nessa noite, que é a família de Jesus. Também outro exemplo para a gente meditar aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel 2, 12 ao 17. Eu vou ler porque isso aqui são poucos versículos. Olha aí o título: A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló.
Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Uma família de sacerdotes, todos nós aqui conhecemos essa história. O pai não conduziu a vida dos filhos como deveria ser, como deveria fazer. E a gente sabe no que deu. Os dois foram mortos. O pai, quando recebeu a notícia, um velhinho já de, eu acho que 89 anos, diz a palavra aqui, quando recebeu a notícia, caiu de costas na cadeira, quebrou o pescoço. A nora, a esposa do Diófane, que estava grávida, ao saber da notícia, entrou em trabalho de parto. A esposa morreu, um desastre total, irmãos. Família de Davi, outro exemplo aqui, o Davi, um grande homem de Deus, um dos mais vistos e falado em toda a época, em toda a escritura, um homem honrado por Deus, músico, compositor, guerreiro, rei conquistador, desbravador, mas falhou como pai. Eu estava vendo aqui, lendo a história de Davi, dentro da casa de Davi, dentro da família de Davi, irmãos, e fiquei assustado com isso, perplexo. Vejam só, em sua família teve adultério, começando pelo pai. Desse adultério, assassinato para ocultar o adultério. Que exemplo, para os filhos. Teve incesto. Amon, filho de Davi, violenta a própria irmã Tamar. Isso dentro da família. Absalão, que era outro filho, manda matar Amon para vingar o estupro da irmã. Irmão matou irmã. Absalão fugiu por 3 anos. Ao retornar, liderou uma revolta popular para derrubar o reinado, o pai do próprio trono. Para evitar o derramamento de sangue, Davi foge e seu filho Absalão. E ainda tem o seguinte: Davi fugiu às pressas e esse Absalão ainda deitou-se com as concubinas de seu pai. Davi foge para evitar um derramamento de sangue, uma tragédia maior, o confronto. E aí, Absalão, filho de Davi, morto. Outro filho, Adonias, também tentou derrubar o pai, quando já estava velho e cansado. Essa história está em primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 56. E dessa vez foi Salomão, o escolhido de Davi, que mandou matar o próprio irmão. Então vê que tragédia dentro de uma família. Um homem bem-sucedido na sociedade, aplaudido, rei, sentando no trono de Israel, mas infelizmente foi mal sucedido na administração do seu lar, na administração da sua família. Sucesso nenhum, nem fama, nem dinheiro vale mais do que ter uma família feliz, íntegra, honesta e que serve a Deus. Não adianta ser bem-sucedido em muitas áreas da vida, ter dinheiro e ter uma vida familiar falida e frustrada. E aí, irmãos, a gente para pensar numa situação dessa. E Davi foi vitorioso, lógico, homem de Deus, mas imagine, eu já presenciei tantas coisas assim, e o pai chorar e se lamentar quando um filho foi preso,
quando um filho é assassinado, mas um choro de remorso, de arrependimento, porque na hora que era para tomar medidas enérgicas, na hora que era para corrigir, na hora que era para ir para cima e consertar e advertir, até com dores, até com repreensão, até de forma dura, aí o pai não fez, ficou quieto, a mãe também não corrigiu, e numa hora trágica dessa, aí vem todas as lembranças, e aí fala, meu Deus, por quê? E aí já fala logo, né, assim, o que é que eu fiz para merecer isso? Então, meus irmãos, noite de reflexão. Será que Davi ele não via durante tanto tempo Absalão tramando, falando com as pessoas, fazendo política com um, com o outro, regimentando o exército para lutar contra o pai? Será por que ele não tomou a providência antes disso? E muitas vezes a gente, até por dó dos filhos, até por amor, né? A gente às vezes passa a mão na cabeça, só que a gente está contribuindo para a tragédia dentro de casa. Já vi exemplo de mães que tenta dar um jeitinho quando a filha erra, para o pai não saber, não é assim? Me lembro agora a história de Esaú e Jacó, né? A mãe preparando, dando um jeitinho para enganar o pai. E isso acontece, irmãos. Pai tentando dar um jeitinho para esconder as coisas dos filhos, para passar pano quente, né? Não é assim que a gente vê, pai que vai lá e paga, resolve tudo, dá carteirada para tirar o filho de situações, mas achando que está ajudando, não, está afundando, está sendo um mau exemplo. Então que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos tratar, educar os nossos filhos, guiar a nossa família com a verdade, como já dissemos aqui, custe o que custar, irmãos, que sejamos verdadeiros e que ensinemos os nossos filhos a verdade, à luz da Bíblia, e nós não vamos nos arrepender de forma nenhuma, educando os nossos filhos como o Senhor nos ensina. Mesmo nós sendo fiéis ao Senhor, estruturando nossa família na palavra dEle, educando os filhos no caminho correto, ensinando-os a servir ao único Deus, mesmo assim, um dia a crise vai chegar. Ninguém escapa, irmãos. Um dia o desemprego bate na porta, a enfermidade vem sobre a família, grandes perdas, grandes tragédias e até mortes. E qual será a reação da nossa família diante das crises? Qual é a estrutura, qual é a base para suportar essas marretadas da vida, essas pancadas que ninguém quer passar, e nós somos sujeitos a encarar essas situações. Como enfrentaremos as crises? Crises essas que o próprio Deus permite, não para nos matar, mas para nos amadurecer, para o nosso crescimento, para nos moldar, para nós adquirirmos musculatura espiritual, mas nunca para nos matar. E quando chegar o tempo difícil, o tempo da madrugada, o tempo da escuridão nas nossas vidas, como a nossa família vai receber? Como é que a nossa família vai passar por isso? E aí cabe a nós, pais, cabe à mulher, cabe ao marido, ensinar com amor e alegria aos nossos filhos. Estamos ensinando a diferença entre aquele que serve a Deus e a diferença daqueles que não servem? Uma pergunta aqui para a gente responder para nós mesmos. Estamos ensinando com amor e alegria? Ou é um peso para nós? Estamos ensinando
Ou estamos terceirizando nossa responsabilidade para as tias da igreja, para o pastor? Como será que estamos cuidando dos nossos filhos? A mulher tem orado e ministrado a palavra de Deus ao marido, como eu já falei aqui nessa noite, quando o marido está nervoso, está cabisbaixo, deveria ser o papel da esposa em animar, em trazer uma palavra de ânimo, de conforto, orar pelo esposo, um devocional com o esposo. Como é que nós estamos tratando a saúde emocional dos nossos entes queridos? O marido também tem feito o mesmo, tem amado, tem cuidado, tem zelado da sua mulher? Que testemunho de Jesus estamos dando aos que conhecem nossa família? Estamos assumindo de fato nossa responsabilidade diante da nossa família? Para a gente pensar, irmãos, Provérbios 11, verso 19. Onze, 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Só essa parte A. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Então aqui não precisa explicar, né? Provérbio bem claro. Devemos tratar com cortesia, com amor, com carinho. Nunca trazer a ira aos nossos filhos. Filhos nunca desrespeitar os pais. Irmãos, é reflexão sobre conduta da família. É o que Deus colocou no meu coração. Essa é a palavra. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Não é para falar só uma vez, irmãos, é persistir. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e aprenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A gente percebe que a palavra do Senhor é para estar em todos os lugares da nossa vida e da nossa família. Se possível for, coloque até outdoor dentro de casa sobre as coisas de Deus. Isso vai fazer um bem terrível tamanho na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Irmãos, jamais nós conseguiremos isolar nossa família do mundo, criar uma bolha, transportá-los talvez para viver lá na lua, né? Não, aqui ninguém vai tocar, eles não vão se contaminar, isolar eles de todo mal. Mas temos plena condição de trabalhar na mente deles o amor de Deus, o amor a Deus acima de todas as coisas, ao ponto de nossa família, nossos filhos, nunca serem influenciados, mas sim influenciadores, ensiná-los a servir ao Senhor Jesus, não por medo, mas por amor a Ele e ao próximo. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os pais aqui nessa noite, que Deus abençoe os maridos, que Deus abençoe as esposas, que Deus abençoe os filhos, que teu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, para a glória do Senhor Jesus. Vamos encerrar com Provérbios 17. Provérbios 17, o verso 6.
para a gente voltar para casa pensando nessa palavra. Os filhos dos filhos serão uma coroa para os idosos. No caso já sou eu, né? Avô. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Que essa seja a nossa família. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conserve na sua presença, para que nossa família seja bênção como já tem sido, que seja família alegre, seja família feliz, família que reflita a glória do Senhor, e tudo isso para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?